Senhor, bendizemos, agradecemos o Teu nome, Tu és glorioso, Senhor. E que privilégio nós temos aqui como igreja de ler a Escritura Sagrada e aprender o que o Senhor tem a nos ensinar. Nós não queremos, Senhor, nos aproximar do Apocalipse apenas para satisfazer a nossa curiosidade. Nós queremos de fato conhecer os Teus planos, nós queremos nos maravilhar com a Tua obra e nós queremos aquecer o nosso coração para a Tua segunda vinda. Então permita que tudo isso seja realizado nessa etapa em que vamos olhar mais um aspecto dessa obra tão gloriosa. Abençoa-nos e retira da nossa mente todas as distrações. Permita que o nosso coração esteja pronto para ouvir a Tua voz por meio do texto bíblico. Fala conosco, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir, irmãos, em Apocalipse capítulo 6. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta obra que nós temos considerado aí nas últimas semanas. São 17 semanas que nós estamos no Apocalipse. O nosso objetivo é passar por toda essa literatura, versículo por versículo, se o Senhor assim nos abençoar. Apocalipse capítulo 6. A nossa leitura hoje vai ser do verso 3 ao verso 8. Então você deixa aberto já aí essa passagem para nós considerarmos-la todos juntos. Irmãos, no final da Primeira Guerra Mundial, muitos acreditavam que aquele conflito seria a guerra que acabaria com todas as guerras. Não faltavam jornais, articulistas e literatura afirmando que depois daquela guerra o mundo teria aprendido de uma vez por todas que não valia mais a pena lutar de uma forma tão terrível e que se sucederia uma nova era de paz e progresso. No entanto, todos vocês sabem, menos de 20 anos depois, o mundo já mergulhava numa Segunda Guerra Mundial ainda mais devastadora que a primeira. Então, o que parecia ser o fim dos conflitos, na verdade, era apenas o segmento de um novo conflito ainda mais sangrento. Isso nos ensina, irmãos, uma verdade muito importante, é que a humanidade, quando entregue a si mesma, ela sempre vai repetir esse enredo de falsas promessas, de esperanças vazias e sempre seguido por um despertar brutal da realidade humana. Então quero dizer para os irmãos que há um cenário semelhante no Apocalipse. Nós vimos na última pregação uma falsa paz trazida pelo anticristo. Nós vimos que o romper do primeiro selo foi justamente a chegada do cavalo branco com o seu cavaleiro, trazendo uma era de paz, no entanto uma paz falsa, uma paz que será seguida por uma destruição terrível. Eu disse para os irmãos que tudo começa no capítulo 5, quando João ele tem a visão do trono de Deus e lá ele vê um pergaminho fechado. O céu todo está perguntando quem é digno de abrir aquele pergaminho. E nenhuma pessoa aparece qualificada para tal feito. Até que João começa a chorar, e nós entendemos o motivo pelo qual ele chorava. Afinal de contas, se o pergaminho não fosse rompido, isso significaria que o mundo continuaria tal qual estava. Mas de repente é anunciado o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu e é apto para romper os selos. Então o Senhor Jesus Cristo surge e ele toma o pergaminho das mãos do Pai. E naquele momento glorioso nós vimos que o céu irrompeu em festa. Os anjos, querubins, a igreja de Cristo representada na imagem dos 24 anciãos, todos começaram a cantar louvores a Jesus Cristo. Nós vimos um coral de milhões de seres entoando louvores ao Senhor Jesus Cristo, quase como se todos estivessem festejando o fato de que finalmente o Senhor vai agir nesse mundo. Deus, irmãos, nós já falamos isso anteriormente, há milênios ele está em silêncio, há milênios ele está suportando o pecado, há milênios ele vem sendo ofendido de todas as maneiras possíveis. E agora, aqui em Apocalipse 6, nós encontramos o momento em que chegou a hora do ajuste de contas.
Então o cordeiro recebe o pergaminho e nós vimos que ele quebrou o primeiro selo. Ele desenrolou a primeira informação concernente ao futuro, o primeiro capítulo do Apocalipse. E nós vimos o cavalo branco com o seu cavaleiro. Então hoje nós vamos seguir para os demais selos. Nós vamos passar pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto selo. E nós vamos ver, irmãos, precisamente o que nós ilustramos. Que aquela era de paz e felicidade prometida pelo anticristo, ela é seguida por uma era de guerra, destruição e morte. Assim como as utopias do século XX caíram por terra diante do horror da guerra e da fome, aqui também, em Apocalipse, a falsa paz é imediatamente sucedida por destruição. Então é isso que nós vamos ver e vamos acompanhando aqui a leitura da palavra de Deus. À medida que a gente for lendo, nós vamos parando aqui e trazendo algumas explicações para os irmãos. Eu disse para os irmãos que há muitos ecos de outros autores bíblicos no Apocalipse. Quando nós lemos certas descrições que nós não entendemos, nós temos de procurar na própria Escritura a explicação desses elementos que nos parecem mais simbólicos. Então, enquanto nós olhamos aqui o texto bíblico, nós vamos passar por outras passagens que vão trazer elucidação a respeito daquilo que João está falando. Então vamos começar com o segundo selo. O segundo selo eu chamei de guerra generalizada. Observe comigo, versículo 3, nós lemos o seguinte: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. Então o segundo selo, irmãos, ele é uma convocação do segundo ser vivente. Nós vimos no capítulo 4 e no capítulo 5 que esses seres viventes são querubins. E eles ficavam orbitando ao redor do trono de Deus, como se fossem guardiões da santidade dele. E a partir do momento em que o Senhor Jesus abriu o selo, mais um capítulo do julgamento, segundo os pergaminhos, se desdobra. E esse ser vivente, esse querubim, é o ente que vai conduzindo João em cada cenário desse juízo terrível no futuro. Então é isso que nós vemos aqui no versículo 3. O Senhor Jesus quebra o segundo selo e o segundo querubim, ele chama João dizendo: vem. É como se ele estivesse chamando João para olhar para um certo cenário ou transportando João para um certo ambiente, para uma determinada esfera. Nós não temos certeza como isso aqui aconteceu. Mas o texto diz, no versículo 4, que João vê o seguinte, acompanhe comigo. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Então João vê um outro cavalo com o seu cavaleiro. E o texto diz que esse cavalo é um cavalo vermelho. Então o fato, irmãos, desse cavalo, ele ser um animal cor de fogo, por assim dizer, isso já indica para a gente qual vai ser a missão dele, o que ele veio fazer na terra. Ele veio para tirar a paz da terra. Nós falamos na última pregação que o primeiro selo é a falsa paz. O cavalo branco, com o seu cavaleiro, ele traz uma paz mentirosa que vai iludir todas as pessoas desse mundo, acreditando que chegou finalmente uma era de paz, prosperidade e tranquilidade. Eu disse para os irmãos que isso vai ser inaugurado pela pessoa do anticristo e por todos os seus falsos profetas. Mas nós dissemos também que essa paz falsa, ela será inesperadamente sucedida por uma destruição. Só para reforçar isso com os irmãos, deixa aí Apocalipse marcado e vamos na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Só para os irmãos verem que essa ideia de uma paz que é sucedida por guerra, por destruição, ela já foi prometida por Deus em outras passagens do Novo Testamento. Então aqui nós estamos na primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5.
no versículo 3. Leia comigo a palavra de Deus que diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está tratando um aspecto futuro, e ele diz que vai ser uma época em que as pessoas vão surgir dizendo: agora nós teremos paz, agora nós teremos segurança, agora nós vamos ter um mundo melhor, agora nós teremos um futuro brilhante. E as pessoas vão crer nisso, as pessoas vão se curvar diante dessa pregação mentirosa. No entanto, a palavra de Deus declara que tudo isso vai ser interrompido por uma repentina destruição. Então, é algo que não vai ter aviso, é algo que não vai ter uma preparação. Não é que o mundo vai começar a dar sinais de piora, o caos começando a se instalar, não. É como se tudo estivesse organizado e de repente no outro dia tudo simplesmente acabasse. Então, irmãos, volte lá para Apocalipse capítulo 6. Esse texto que nós lemos aqui em Tessalonicenses, ele é paralelo a esse texto. No versículo 2, nós lemos sobre a pregação de paz. E no versículo 3, nós estamos lendo a respeito da repentina destruição. Notem, irmãos, aqui na fala do apóstolo João, que essa guerra que vai surgir aqui no mundo, ela não é uma guerra localizada. Ele não está falando aqui de um conflito de um país pobre, ele não está falando de uma guerra entre potências, ele está falando que o cavaleiro montado no cavalo vermelho, ele vai retirar a paz da terra. Então esse mundo inteiro vai se tornar um campo de batalha. Lembre-se que ele não está falando aqui de uma guerra. Ele não está falando aqui daquela violência que normalmente nós lemos, nós assistimos em filmes que falam a respeito de campos de batalha, quando nós vemos soldados se enfrentando e se matando de uma forma violenta. Ele não está falando disso, meus irmãos. Ele está falando de um sentimento de assassinato entre pessoas comuns. Então é como se, de repente, pessoas que estão vivendo numa certa harmonia social, elas começassem a olhar uns para os outros com ódio. As crianças começassem a ter ódio dos seus pais, os pais tivessem ódio dos seus filhos, as pessoas normais começassem a cultivar hostilidade e, de repente, essas pessoas comuns começam a matar umas às outras. Então é algo simplesmente terrível. O mundo inteiro sendo tomado por um sentimento de assassinato. Então, o texto aqui fala que esse cavaleiro no cavalo vermelho, ele carrega uma espada para deixar justamente claro qual é o seu intento. O seu intento é ser o agente do caos. É ser aquele ente que vai produzir a destruição e uma forma de guerra civil. Irmãos, só para mostrar para vocês uma passagem em paralelo, em Mateus capítulo 24, só para os irmãos verem que o Senhor Jesus, ele falou desse evento que nós estamos mencionando aqui, só que o Senhor Jesus o chamou de princípio das dores. Então você pode ler isso em Mateus capítulo 24. Vamos até lá, por favor. Mateus capítulo 24, verso 4 ao verso 8. É muito interessante pensar que essa sequência aqui que o Senhor Jesus faz, do verso 4 ao verso 8, é a mesma sequência dos selos. Aqui é uma razão, irmãos, porque nós fazemos uma leitura futurista e literal desse texto. Eu falei para os irmãos que tem alguns autores, alguns teólogos, que fazem uma leitura, uma leitura alegórica, uma leitura espiritualizada desse texto, tentando localizar os acontecimentos do Apocalipse na igreja primitiva ou ao longo da história da igreja. Nós fazemos uma leitura futurista. Primeiro porque nós entendemos que um texto só deve ser lido de uma forma alegórica se ele assim exigir. E segundo porque nunca houve nenhum acontecimento na história da igreja que fizesse jus ao que está sendo declarado. Nós vemos sempre guerras na história da humanidade, mas nunca encontramos um assassinato em massa promovido por pessoas comuns. E é por isso que nós retratamos esses eventos como sendo futuristas. E o Senhor Jesus
reitera isso. Se você olhar Mateus 24, versículo 4, ele diz assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aqui corresponde ao primeiro cavaleiro do Apocalipse. O engano, a mentira, ele se disfarçando de ser um tipo de Cristo, que vai ser um falso Messias que vai trazer alguma forma de paz para esse mundo. E aí o Senhor Jesus declara o seguinte, olha em seguida: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Aqui seria o cavaleiro no cavalo vermelho. Então é o segundo cavaleiro do Apocalipse. Então segue, irmãos, a sequência exata. Ele fala, versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome. Os irmãos vão ver que o próximo cavaleiro do Apocalipse tem a ver com a fome. Haverá terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é o quê? É apenas o princípio das dores. O princípio das dores aqui é a imagem da mulher que começou a ter as primeiras contrações para dar à luz a uma criança. Ela sente dor? Sente. Mas é a dor completa? É a dor de quem está dando à luz? Não. É a dor das primeiras contrações. Então esse momento aqui, imaginem isso, irmãos, esse momento que nós estamos falando aqui, esse momento que nós estamos descrevendo para os irmãos, ainda não é o castigo final. É apenas o princípio das dores, tá? Então volte lá para Apocalipse, por favor, para o capítulo 6, para a gente dar sequência. Só quero mostrar e deixar claro para os irmãos isso, que o que o Senhor Jesus falou, falsos cristos, guerra, fomes e pestes, segue o mesmo roteiro que nós vemos aqui em Apocalipse. E por que segue o mesmo roteiro? Porque o autor é o mesmo, é Jesus que falou, foi Jesus que falou em Mateus e é Jesus que fala também a João em Apocalipse. Vamos, irmãos, agora ao terceiro selo. O terceiro selo eu chamei de fome generalizada. Veja aí comigo. Ele diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Então, irmãos, o terceiro selo segue o mesmo roteiro. O terceiro ser vivente, o terceiro querubim, chama João, conduz João a um outro cenário. E ele vê, irmãos, um quadro muito triste. João vê um cavalo preto. O cavalo preto, irmãos, ele é identificado com a fome. Isso é até uma coisa lógica. Se o segundo selo foi um selo de guerra, vocês sabem que normalmente a fome é o que se segue à guerra. E isso aqui também combina com a descrição que nós vimos do Senhor Jesus em Mateus 24. Jesus falou de guerra e depois ele falou de fome. O fato de o cavaleiro carregar uma balança reforça a ideia de que se trata de uma época de escassez de alimentos. É isso que os irmãos podem ver no final do versículo 5. O cavaleiro, ele carrega uma balança na mão. Essa balança é uma balança que serve para pesar alimentos. Só para os irmãos verem que isso aqui indica escassez, comida racionada, nós podemos afirmar isso porque há uma referência paralela em Ezequiel capítulo 4. Vamos até lá, por favor. Como eu disse para os irmãos, nós temos que constantemente fazer esse exercício de procurar os significados das profecias, tomando como referência as afirmações do texto bíblico. Nós não temos a liberdade de ficar criando interpretações segundo as nossas próprias concepções. Então, em Ezequiel capítulo 4, versículo 16, veja que João ele está usando uma linguagem semelhante à que foi usada pelo profeta Ezequiel. Então, no capítulo 4, versículo 16, nós lemos assim: disse-me ainda, filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém. Comerão pão por peso, e com ansiedade beberão a água por medida e com espanto. Então, o que significa comer pão por peso?
significa comida racionada. E foi isso que aconteceu no caso do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel viu Jerusalém caindo numa enorme carestia e as pessoas, cada uma recebendo uma pequena quantidade de alimento, o suficiente apenas para sobreviver. E ele viu isso acontecendo. E é interessante que João, ele usa essa mesma linguagem para falar que essa chegada do cavaleiro preto, ele tem a ver justamente com a racionalização de comida. Uma época terrível de carestia de alimentos. Volte lá para Apocalipse, por favor. Veja no verso 6, que é precisamente isso que é afirmado lá no céu. No versículo 6 do capítulo 6, nós lemos assim: E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Os 2 alimentos, irmãos, que são citados aqui, o trigo e a cevada, eles eram basicamente a base de alimentação no mundo antigo. Então ele está usando as referências da época. Quando se fala aqui uma medida de trigo por 1 denário, você que já tem um pouco de intimidade com o Novo Testamento, sabe que 1 denário no Novo Testamento corresponde a quê? A 1 dia de trabalho. Então uma pessoa que trabalhava o dia inteiro recebia 1 denário. Aqui ele fala de uma medida de trigo por 1 dia de trabalho. Uma medida de trigo, irmãos, era mais ou menos o equivalente à medida de 1 litro, como nós temos hoje. Só para os irmãos terem uma referência, nos tempos do Novo Testamento, com 1 dia de trabalho, a depender da época do ano, um trabalhador ele poderia adquirir entre 8 e 16 medidas de farinha. Então, se fosse, por exemplo, na época em que a abundância, naqueles tempos em que a colheita estava acontecendo e normalmente havia mais produção e o preço baixava, com 1 denário se comprava até 16 litros. Nas épocas de estiagem, nas épocas em que entre safra, poderia se comprar 8. Então, o que é que está sendo dito aqui? É que nesse período, 1 dia inteiro de trabalho será o suficiente para alimentar mal uma única pessoa. Então imagina uma pessoa que tem a família. Como é que vai ser nesse dia? Então essa pessoa vai trabalhar de sol a sol e ela não vai ter o suficiente nem para ela se alimentar, quanto mais alimentar os seus filhos. Então esse cavaleiro preto, ele traz fome, ele traz racionalização de comida, escassez de alimentos. A mesma coisa é dito em seguida, ele fala 3 medidas de cevada por 1 denário. Então a cevada era um alimento mais barato do que o trigo. No entanto, ele era menos nutritivo. Então uma pessoa poderia até comprar 3 medidas, ela poderá até ter alguma forma de alimentação, mas ainda não vai ser uma alimentação suficiente para repor tudo aquilo que ela precisa para o seu dia de trabalho seguinte. Então ele está falando de escassez, uma escassez forte de alimento. E novamente, irmãos, ele não está falando de algo localizado. Ele está falando de algo que vai acontecer em todo o mundo. Não é apenas nas grandes cidades, onde normalmente a escassez de alimento acontece mais rápido. Ele não está falando que as pessoas que estiverem na sua terra, estiverem em campo, elas podem plantar o seu alimento e de repente fugir dessa escassez. Ele não está falando disso. Ele está falando que a terra vai se negar a produzir. A terra vai se negar a oferecer alimento para as pessoas durante essa época. Mas veja que, mesmo nesse ambiente de escassez, o Senhor propõe um limite. Qual é o limite? Está lá no verso 6. E não danifiques o azeite e o vinho. Então, ainda, a ideia aqui, irmãos, é que não é uma fome completa. Não é uma fome total. Nós vamos ver logo a seguir que virá uma fome total. Uma coisa que a gente vai percebendo, irmãos, é como se fosse um juízo em etapas. É como se fosse um julgamento em camadas, semelhante ao que nós falamos hoje na escola dominical. O Senhor, aos poucos, Ele vai tornando a vida das pessoas mais difícil. Portanto, esse é o terceiro selo,
o selo da fome generalizada. Agora nós vamos ao quarto. O quarto selo está no versículo 7, e nós chamamos aqui de a morte de 25% da população mundial. Versículo 7 lemos: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: vem. É interessante que cada um dos seres viventes, eram 4 que estavam ao redor do trono, cada um deles conduziu João em um dos pergaminhos, em um dos selos do pergaminho. E aqui nós temos o quarto ser vivente, chamando João para um novo cenário. Versículo 8, vamos olhar esse cenário. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Então, o quarto cavaleiro, irmãos, o cavalo dele é descrito como um cavalo amarelo, pelo menos na versão atualizada. Eu estou seguindo aqui a versão atualizada. Mas amarelo aqui tem outras possibilidades de tradução. Pode ser esverdeado, amarelado ou verde pálido. Alguém tem alguma versão que tem alguma coisa correlata que está diferente de cavalo amarelo? Pálido, muito legal. Tem outra ou não? Então, irmãos, por que tem essa diferença na tradução? Porque a palavra grega aqui, para amarelo, é a palavra chloros, de onde vem a nossa palavra clorofila. Então, a ideia é de aparência de decadência, palidez, semelhante à decomposição de um cadáver. Vocês já devem ter assistido aqueles filmes de fantasia, onde aparece cavalos mortos-vivos. Não já viram? Que tem aquela aparência de algo que está sendo putrefado, meio esverdeado, meio amarelado. Então é essa imagem que João vê aqui. E esse cavaleiro, ele tem um nome. Qual é o nome dele? Morte. Vamos adotar o nome original. O nome original da língua grega é Thanatos. Então nós vamos chamar ele de Senhor Thanatos. Então o Senhor Thanatos não está sozinho. Ele tem um companheiro que o segue de perto. Quem é esse companheiro? O inferno. Vamos também adotar o nome original. Hades. Thanatos e Hades. A imagem aqui, irmãos, é sombria. Então vocês devem imaginar assim: o Senhor Morte cavalgando e o Senhor Hades seguindo ele. E o inferno é como se fosse um fosso, e o Senhor Morte vai à frente com a sua espada, ferindo 25% da população. E à medida que essas pessoas vão sendo feridas, elas caem aonde? Elas caem no inferno. Então é uma imagem simplesmente aterradora. Lembre-se que o corpo dessas pessoas cai na terra, mas a alma dessas pessoas cai aonde? Cai no inferno. Então essa é a imagem que João está vendo aqui. A morte vai destruindo, vai ceifando a vida das pessoas, e enquanto isso o inferno vai recebendo todas aquelas almas, acorrentando elas na masmorra do sofrimento eterno. Aqui nós temos, irmãos, um cenário de julgamento do corpo e da alma. O corpo sendo julgado com a morte, e a alma sendo lançada no inferno. É um castigo total, é um castigo de todas as partes da humanidade. Então esses dois seres, o Senhor Thanatos e o Senhor Hades, o que eles fazem? O texto diz aqui, acompanhem comigo a leitura, diz que eles receberam autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada. Então eles matam 1/4 da população mundial. Irmão, só para servir de referência, se nós tomássemos os números de hoje,
calculando aí que o nosso planeta tenha cerca de 8 bilhões de pessoas, nós poderíamos dizer que esses seres irão matar 2 bilhões de pessoas. Só para te dar uma perspectiva, é como se a América, o continente americano e a Europa desaparecessem. Se juntarmos os habitantes da América e da Europa, dá algo em torno de 8 bilhões. Então vai ser, irmãos, um morticínio que nunca foi visto. Então vai ser uma coisa terrível, vai ser uma coisa terrível. Pessoas caindo mortas. Quais são os instrumentos? Veja que aqui ele diz quais são os instrumentos desse morticínio. Ele menciona o quê? A espada, em primeiro lugar. Segundo, a fome. Terceiro, a mortandade. E quarto, as feras da terra. Essa descrição, irmãos, novamente, ela tem um eco no Antigo Testamento. Quero conduzir vocês a Ezequiel capítulo 14. Vamos lá, por favor. É sempre interessante notar isso, que João, ele dirigido pelo Espírito Santo, ele utiliza muito da linguagem do Antigo Testamento para descrever os eventos do futuro. Então, em Ezequiel capítulo 14, versículo 21, veja que são exatamente as mesmas pragas que nós veremos no futuro. Ezequiel capítulo 14, verso 21, nós lemos assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então são os 4 juízos do cavalo preto, irmãos. Os mesmos 4. E é interessante, a única diferença de Ezequiel para o Apocalipse é que no caso de Ezequiel era um juízo específico contra Jerusalém. Apenas Jerusalém ia sofrer essa devastação por meio do juízo de Deus. Mas no Apocalipse é a humanidade inteira. São pelo menos 2 bilhões de pessoas. Então ele fala da espada. A espada é uma recordação da morte violenta por meio da guerra. Então Jesus falou, e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Então muitas guerras vão se levantar, nações contra nações, reinos contra reinos. Então haverá guerras e mais guerras. E milhões de pessoas irão morrer nela. Mas além disso, ele fala da fome. Nós vimos, irmãos, que a fome apareceu no selo anterior. Mas aqui nós encontramos mais um pouco de escassez nesse mundo. No selo anterior, nós vimos uma espécie de racionalização da comida. A comida sendo racionada, as pessoas comendo pouco. Mas aqui, a fome atingiu patamares mais horríveis. As pessoas estão morrendo de fome. Então, a carestia de alimentos se intensificou tanto ao ponto das pessoas morrerem desnutridas. A palavrinha que aqui foi traduzida por mortandade é uma referência a doenças. Então a Bíblia fala de uma proliferação de pestilências, pessoas adquirindo infecções, doenças terríveis e simplesmente morrendo com isso. E ele menciona por último uma espécie de um desequilíbrio no reino animal. Eu não sei quantos de vocês já leram, já estudaram isso, mas se eu estou correto nas leituras que eu fiz alguns anos atrás, o ser humano, ele não é na cadeia alimentar presa de nenhum animal. Não tem nenhum animal que se alimente do ser humano. Mas aqui vai haver uma reversão, uma descontinuidade, uma desorganização no reino animal, ao ponto de que o homem vai se tornar presa. Ele vai se tornar presa e o animal se tornará predador. Então é uma coisa, irmão, simplesmente terrível. A imagem é mais ou menos essa. Gente morta por guerras e doenças, pessoas famintas, pessoas morrendo de fome, outras tantas doentes,
e aquelas pessoas abandonadas nas ruas, entregues a si mesmas, e enquanto elas estão naquela condição de extrema fragilidade, elas estão sendo atacadas por animais selvagens. Os animais estão saindo das florestas, dos seus habitats, e eles estão atacando esses seres humanos fragilizados. Então esse aí é o quarto selo. Então, irmãos, na semana que vem, com a ajuda de Deus, nós vamos dar continuidade ao próximo selo. Eu deixei para falar do próximo selo na semana que vem, porque tem uma mudança aqui que é importante sinalizar. Mas sintetizando aqui para os irmãos, para ficar marcado aí na sua mente, nós vimos que depois de receber o pergaminho da história e de ser louvado pelos anjos e pelos crentes, o Senhor Jesus começa a romper cada um dos selos do pergaminho da história futura. O primeiro foi o da falsa paz, o segundo da guerra civil, o terceiro, escassez de alimentos, e o quarto, a morte de 25% da população mundial. Então é isso que está reservado para o futuro. Você poderia pensar, dá para ficar pior do que isso? O que é que vocês acham? Dá para ficar. Na verdade, tudo isso que nós acabamos de descrever aqui, o Senhor Jesus chamou de o princípio das dores. É apenas a tribulação. Nós vamos começar a falar, a partir do próximo domingo, de um outro período, chamado de grande tribulação. Então, na grande tribulação, esses juízos vão se tornando cada vez piores e a ação de Satanás vai se tornando ainda mais violenta. Mas nós veremos isso nos próximos capítulos. Tem algumas lições, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês para depois nós orarmos juntos ao Senhor. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir a você que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus. Essa passagem tem uma lembrança importante de Deus para o seu coração. Mais um pouco de tempo e você vai se deparar com o Senhor Morte. O Senhor Morte, ele não é apenas um personagem do Apocalipse. Ele já está rondando aqui o nosso mundo. E quando o Senhor Morte atravessar você com a sua espada, só há dois destinos. Ou você será jogado no inferno, ou você será lançado no Hades, ou você será conduzido por anjos para a morada de Deus. Esses são os dois destinos que reserva para cada pessoa depois da morte. A palavra de Deus diz, irmãos, que há uma pessoa que venceu a morte e o inferno. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E ele está entre nós aqui essa noite. E a Bíblia diz que todo aquele que crê na sua morte como um pagamento pelos seus pecados, todo aquele que dá as costas para a sua vida de transgressão e se entrega a ele em arrependimento, fé, crendo no seu sacrifício como substituição das suas próprias transgressões, essas pessoas serão salvas. Essas pessoas não vão sofrer esse cenário terrível que nós acabamos de descrever nessa noite. Então eu apelo a você, no nome do Senhor Jesus, que você entregue a sua vida a Ele. O quanto antes, que você se arrependa dos seus pecados, que você dê esse passo de fé. Senhor, eu vou me comprometer contigo, eu vou viver para a tua glória. De hoje em diante eu quero ter uma vida transformada, eu quero ser teu filho, eu não quero ser punido com a humanidade que não te conhece, eu quero ser salvo, vivendo para o teu louvor todos os dias da minha vida. Então faça isso hoje. Em segundo lugar, quero trazer uma palavra aqui para a nossa igreja. Irmãos, escatologia não tem a ver com curiosidade, mas tem a ver com santidade. Por que eu estou falando isso? Porque os crentes, de modo geral, gostam desses assuntos. Quando a gente diz assim, irmãos, vamos começar um estudo de escatologia, vamos começar a estudar o Apocalipse. Os crentes se animam, eu gosto de saber o que vai acontecer no futuro, eu quero entender, o livro de Apocalipse tem umas coisas obscuras e eu quero compreender. Esse sentimento de ter vontade de conhecer a palavra de Deus é bom, mas ele é insuficiente.
Esse texto, irmãos, que nós lemos aqui, ele deveria gerar na gente um sentimento de urgência. Passagens como essa deveriam inspirar na gente uma vida santa. Nós deveríamos ler textos como esse e sermos levados ao pensamento de que nós temos que abandonar todas as esperanças desse mundo. Tudo aqui, irmãos, é temporário. Tudo aqui está sendo preparado para o juízo de Deus. Então nós temos que ler essas passagens e olhar para nós mesmos e dizermos: eu preciso me comprometer mais com o Senhor. Eu preciso tirar os meus olhos desse mundo. Eu preciso focar naquilo que é eterno. Eu preciso abandonar os meus pecados. Eu preciso crescer em santidade. Eu preciso anunciar para as pessoas o que o futuro reserva para ela. Eu tenho algumas pessoas que eu amo e que estão perdidas. Essas pessoas, se o juízo de Deus começasse hoje, essas pessoas iriam sofrer todas essas coisas horríveis do Apocalipse. E eu tenho que alertar essas pessoas. Eu tenho que orar por essas pessoas. Eu tenho que clamar por essas pessoas para que elas abandonem os seus pecados e elas se entreguem ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que olhar, irmãos, para passagens como essa e pensar assim: o futuro da humanidade não é brilhante. O futuro não vai ser melhor. O futuro não vai ser mais justo. O futuro não vai ser mais pacífico. O futuro não vai ser mais próspero. O futuro será terrível. E eu preciso me esconder, eu preciso me refugiar no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, porque esse mundo, ele está entesourado para o fogo. Ele não tem nada para me oferecer. E nós temos que usar, irmãos, a nossa energia, o nosso tempo, os nossos sentimentos para buscar a presença do Senhor. Então eu espero que esse seja o sentimento nosso enquanto nós estudamos esse livro. Escatologia é sobre santidade, não é a respeito de curiosidade. Santidade urgente. E por fim, irmãos, uma coisa que nós aprendemos aqui é que todos os acontecimentos do mundo estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Quem é que quebra os selos? É o Senhor Jesus Cristo. Só para chamar a sua atenção, eu deixei de fora essa frasezinha aqui de propósito. No versículo 8 diz assim: e olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, que sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo. Agora note essa frase. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada. O texto diz: foi-lhe dada autoridade. A pergunta é: quem deu autoridade? Quem deu autoridade? Quem é o dono da vida e da morte? Quem é que está por detrás de cada um desses eventos? Todos esses seres terríveis, irmãos, que vão agir no Apocalipse, eles não são autônomos. Eles estão em guerra contra o Senhor, evidentemente. Mas o nosso Deus, irmãos, ele tem uma soberania tão profunda, uma sabedoria tão inalcançável para a nossa mente limitada, que ele, de uma maneira soberana, sem se tornar participante dos pecados desses homens e desses anjos, desses demônios e até do anticristo de Satanás, sem participar de nenhuma transgressão deles, o Senhor soberanamente vai utilizá-los para compor os seus propósitos eternos. Então, irmãos, a nossa vida está entregue na mão desse Deus. O Senhor é supremo em Apocalipse. E ele também é o autor de todos os eventos que ocorrem na nossa vida. O nosso Senhor é o Senhor dos sorrisos e das lágrimas. Ele é o Senhor da saúde e da doença. Ele é o Senhor da prosperidade e da carestia. E o nosso chamado, irmãos, como filhos de Deus, é o de reconhecê-lo como agente de todas as circunstâncias. Tudo que acontece na nossa vida é o plano de Deus. Quando o mal nos atinge, nós temos que ler com esses óculos do versículo 8. E foi-lhe dada autoridade. O Senhor deu autoridade. O mal me tocou, a doença me tocou, a morte tocou a minha família, porque o Senhor permitiu. Foi o Senhor que tem autoridade. Ele é soberano. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E o nosso chamado, conforme eu disse, é o de reconhecermos Ele em toda circunstância, adorá-lo em qualquer ocasião e reconhecer que tudo que Ele faz é santo, é bom, é perfeito e é o melhor. Nós temos que viver assim.
Nós só vamos conseguir ter esperança nesse mundo se nós crermos nesse Deus soberano. Porque à medida que o tempo for passando, a vida vai se tornar cada vez mais difícil para o povo de Deus. E como é que nós vamos viver bem? Como é que nós vamos ter esperança? Como é que nós não vamos ser adoentados pelas circunstâncias terríveis? Crendo nesse Deus. Deus dá autoridade. Deus pode permitir que o mal toque a minha vida, a minha família. Essa semana eu estava conversando com um pastor muito querido e ele estava compartilhando um problema familiar terrível que ele está enfrentando. E ele fez um comentário que ele disse assim: pastor, eu ainda não consegui entender como isso que está acontecendo na minha vida coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu orei ao Senhor pedindo: Senhor, me mostra. Como é que isso pode cooperar para o bem? Como é que isso pode cooperar para o melhor? E ele disse: eu não tenho resposta. E muitas vezes, irmãos, nós vamos nos encontrar assim na vida cristã. Nós não temos resposta. Nós não entendemos como é que certos acontecimentos contribuem para o nosso bem. Mas o nosso chamado não é o de compreender. O nosso chamado é o de crer. Senhor, eu não compreendo, mas eu creio. Senhor, eu não compreendo, mas eu espero. Senhor, eu não compreendo, mas eu adoro. Eu vou continuar adorando o Senhor. Eu vou continuar me curvando diante de Ti. Eu vou continuar declarando que o Senhor é bondoso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor é bom, mesmo que todas as partes da minha alma estejam sofrendo. Mesmo que o meu corpo esteja submetido a dores terríveis, eu ainda continuarei glorificando o Senhor. Esse, irmãos, é o nosso chamado. Então vamos nos curvar diante desse Deus bondoso, soberano, e que muitas vezes permite que para a sua glória o mal nos atinja. E vamos receber isso como sendo uma misericórdia dura dele, conforme falamos hoje pela manhã, crer que o Senhor é bom e que Ele sempre nos conduz para aquilo que é melhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por esta palavra. Senhor, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. É maravilhoso, Senhor, estudar a Bíblia. É maravilhoso, Senhor, não apenas encher a nossa mente de informações novas, mas apreciar a Tua pessoa. Ver o Teu poder, a Tua soberania, a Tua grandeza, a Tua inteligência perfeita e o modo glorioso que o Senhor opera nesse mundo. Nós hoje, Senhor, estamos vivendo a era do silêncio. Nós ainda estamos vivendo esse momento, essa dispensação na qual o Senhor ainda não tomou o pergaminho nas mãos. Mas nós cremos, Senhor, que esse dia chegará. Nós cremos que haverá um ajuste de contas. Nós sabemos que um dia o Teu Filho irá tomar a frente dos julgamentos que irão assolar esse mundo rebelde e que vive blasfemando o Teu nome. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós fomos escondidos em Cristo. Essa destruição não vai nos alcançar, porque todas as nossas punições já foram lançadas sobre o Teu Filho. E nós te agradecemos, Pai. E enquanto esse dia glorioso não chega, permita que nós vivamos uma vida de fé, uma vida de esperança, crendo, Senhor, que todas as coisas que acontecem estão debaixo da Tua autoridade. Mesmo os poderes do mal, eles não agem de forma autônoma. Mesmo no auge da rebeldia, eles ainda estão cumprindo os Seus propósitos santos. Nós te agradecemos por ser esse Deus glorioso. E oro por fim, Senhor, pelas pessoas que ainda não creram. Eu oro para que essa descrição terrível que acabamos de ler sirva, Senhor, como um estímulo para que essas pessoas corram, se refugiem em Jesus Cristo e sejam salvas dos seus próprios pecados e preservadas para viver no novo céus e da nova terra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.